misterioso e imponente. Um verdadeiro gigante dos rios. O episódio de hoje é sobre um gigante admirável, que desperta opiniões diversas. Com seu olhar misterioso e tamanho intimidador, ele provoca, além do medo, a admiração e a curiosidade dos que o encontram. Hoje vamos navegar em mais uma curva desse rio para conhecer as histórias desse gigante incrível, o Jacareaçu. Eu sou a Maria Cunha. Eu sou Pamela Barbosa e se você acompanha o Vozes do Juruá, provavelmente já percebeu que uma história pode ser vista de várias formas. E com o Jacareaçu não seria diferente. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Nossa, enrolei toda, olha de novo. Vozes do Juruá. Oi, eu sou o Brás, eu tenho 7 anos. E quão rápido um jacaré pode nadar? Eu não sei nem dizer quanto rápido ele nada, né? Mas que a gente pode botar um motorzinho atrás, que é uma luta para acompanhar ele nadando na frente, né? Esse é o Raimundo. Conhecido como Negro, moro na comunidade Chiboazinho e temos algumas atividades lá, né? Que nem a pesca é o nosso forte, somos pescador, no caso eu sou um pescador profissional, né? Pode nadar mais de 40 km por hora, fácil. Ele pode nadar muito mais rápido que eu e você. Mas, assim, apesar de toda a fama de mal e que é grande, tem muitos dentes, por incrível que pareça, o jacareaçu ele não é agressivo. Essa é a Bartira Oliveira. Ela é bióloga, faz parte do grupo de especialistas em crocodilianos do Brasil e da UICN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, e está desenvolvendo o mestrado dela pela Universidade Federal do Tocantins. E o seu objeto de estudo é o jacareaçu. Os mais velhos contam, né, a história de uma mulher, né, que moravam na beira de um lago, né, e aí tinha bastante jacaré, eles foram acostumando, foram chegando para perto, né, e ela sempre lavava a roupa, tratava peixe, e aí o jacaré ficava aproximando os açu, né, e uma das vezes ele chegou até a atacar ela, né, veio por trás, no descuido ele pegou ela, mas graças a Deus que ela escapou, né? Como que um animal pode não ser agressivo, ao mesmo tempo a gente ouvir tantas histórias como essas? O jacaré, ele não é agressivo, né? Ele se defende. Então, assim, sempre que você escuta falar alguma história, dá uma conversada assim que você vai ver que tem alguma coisa ali. Por exemplo, na época de reprodução, que é a época de despesca também da galera, né? Então, eles estão nos lagos, encontram os ninhos, né? Existe uma predação dos ovos de jacaré pelos humanos, e aí as fêmeas elas são protetoras, elas crocodilianos possuem cuidado parental. Ela constrói seu ninho, ela fica vigiando, cuidando do ninho ali, ela recebe os filhotes quando eles estão para eclodir. Então, ao longo do período de incubação dos ovos ali, a fêmea ela fica ali na espreita. Então, se você aproxima do ninho, ela ataca, né? Mas ela ataca para defender o seu ninho. Então, às vezes, isso, quando a gente fala isso, jacaré não ataca, jacaré se defende, as pessoas ficam meio assim, mas é a percepção, né? Então, assim, por que atacou? Mas atacou porque ela está defendendo ali. Só para vocês terem a noção da dimensão do que o seu Raimundo e a Bartira estão falando, o jacareaçu, cientificamente denominado como Melanosuchus niger, é o maior jacaré que existe. Ele pode chegar até próximo aos seus 6 metros de comprimento total. Ele é mais escuro, né? Ele é conhecido como Black Caiman, é o jacaré negro, e ele tem manchas na mandíbula. Ele come tudo, né? No meu conhecimento, é o que cair na frente dele, ele tá abocanhando e comendo, né? Ele come o peixe, ele come a carne, é o que tiver para ele come. Mas os jacarés, eles não gostam de se alimentar de seres humanos, né? As presas preferidas deles, né, o alimento preferido, quando eles são jovens, são caramujos, alguns invertebrados. E quando eles são adultos, eles preferem principalmente peixes, né?
e mamíferos e aves, né, de pequeno porte, né? Ah, mas eu podia jurar que a gente estava entre as comidas favoritas dele. Não, você cai na água, ele vai fugir. Depois ele chega ali de curiosidade. Assim, não que eu normalmente me prive de tomar meus banhos no rio, mas depois dessa informação dá pra ficar um pouco mais tranquila. Basta dar uma conferida se tem alguém jogando algum resto orgânico que ele tenha curiosidade e vontade de comer, só pra evitar, né? Verdade, e eles normalmente não costumam ficar em lugares movimentados, mas preferem as águas mais calmas dos lagos, até porque eles não podem dar muita bobeira, não. Dessa comunidade aqui, eu acho que só quem não come é eu aqui. Esse é o Raimundo Ribeiro, da comunidade Bacaba. O jacaré serve de alimentação para quase todas as comunidades, todo mundo praticamente come jacaré. Comi jacareaçu e é muito bom o jacareaçu, a carne dele. Esses foram o Francisco Lucas, meu irmão, e o Nego, da comunidade Chibauazinho. Aqui um bocado come, faz a comida. É aqui? É. Aí uns usam a banha também para remédios, que serve para reumatismo. Ah, é? O jacaré ele é um animal como todos, né? E tem essa de dizer assim, fui atacado por um jacaré, eu tava lá no meu canto e ele me atacou. Ele só ataca quando ele se sente ameaçado. Então se nós, seres humanos, não formos para o ambiente dele e ele se sentir ofendido, se sentir ameaçado, ele não vai atacar ninguém. Ele é um animal que também ele faz parte do ecossistema. Ele ajuda a manter o ecossistema. E essas vozes são da Elisângela Bispo, da comunidade São Raimundo, e do Cássio, da comunidade Bom Jesus. Bem, deu pra ver que o jacareaçu também tem sua importância além das histórias de ataque às pessoas. E assim como no caso das ariranhas, do peixe-boi, do pirarucu e da tartaruga, ele também já foi muito perseguido e atacado em um momento da história, como diz o Raimundo Nonato, da comunidade Vila Ramalho. Meu pai contava que na época dele, o jacaré ele é perseguido para tirar o couro para vender. O jacaré ficou difícil porque ele foi tão perseguido que ele se escondia naqueles buracos do lago, ele procurava os cantos para se esconder. Sabia que o povo ia pegar ele. Agora aí, estão tranquilos. Aí agora estão tranquilos, foi proibido, né? Até na época que nós morávamos lá no Itanga, antes do Itanga, nós morávamos assim, individual mesmo, no Lago do Viado. Apareceu um pessoal comprando a carne do jacaré para levar para o Pará. E aí o pessoal mataram um bocado, né? Mas aí de repente parece que foi descoberto, era uma coisa assim que era proibida e foi descoberto e pararam. Historicamente, a jacareaçu foi uma das espécies consideradas a estar próxima à extinção faz uns 40, 50 anos atrás. Essa voz é do Robson Botero Arias, conhecido como Robin. Eu sou colombiano, por isso meu sotaque, né? O Robin é biólogo, fez um mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e está fazendo seu doutorado na Universidade da Flórida. Ele faz pesquisa sobre jacarés desde a sua graduação há 23 anos. Bom, tudo começou com couro, com a pele. Teve um mercado muito grande de peles de jacareaçu, basicamente para o mercado europeu, muito associado na época da borracha e das peles de fantasia. Essa ameaça global foi para todos os crocodilianos, jacarés amazônicos. Logo depois veio a Lei de Proteção de Fauna, veio uma desestimulação desse mercado internacional, veio uma diminuição das populações naturais desses bichos grandes e surgiu um mercado ilegal muito marcado de carne. A Amazonas, a região do Meio Solimões em geral, foi reconhecida por décadas como ser aquele centro ilegal de carne de jacaré, basicamente carne seca salgada, um procedimento muito tradicional na Amazônia. E o lugar, o destino final é as grandes cidades e vendiam misturado e faziam passar ele por pirarucu seco. É realmente muito interessante que, ao longo dos episódios dessa temporada, a gente vai conseguindo perceber claramente a relação entre os declínios de várias espécies amazônicas acontecendo no mesmo período da exploração da borracha. Foi pirarucu, ariranha, jacaré e, infelizmente, muitas pessoas também.
Essa história está bem contada na primeira temporada do Vozes do Juruá. As ameaças dos grandes vertebrados da megafauna sempre foram muito linkadas. O declínio das populações de pirarucu associada à sobrepesca também veio com o declínio do jacaré associado à sobreexploração para a carne. Então, existiu um mercado. Isso mudou um pouco com a implementação de algumas áreas protegidas. Apesar desse cenário do mercado internacional de pele e de carne terem melhorado, as práticas coloniais e opressoras sobre as nossas vidas estão sempre se atualizando. Hoje, os jacarés e outras espécies estão sofrendo uma nova pressão. Atualmente, principalmente na região do Médio Solimões, a principal ameaça para o jacaré-açu é a pesca da piracatinga. Nós temos escutado muito da pesca de piracatinga usando os botos, mas nós começamos a ver que em muitas regiões se adquiriu a costume ou alternativa de usar a carne de jacaré como isca para a pesca de piracatinga. Toda atividade totalmente ilegal. Então, nós começamos a detectar que essa é uma das grandes ameaças. Felizmente, a situação atual não é tão crítica quanto foi durante o ciclo da borracha, mas ainda assim é complexa. Requer uma análise minuciosa, levando em consideração todos os aspectos socioambientais e, claro, políticos. Afinal, para toda a prática que vem das comunidades, existem contextos complexos que só quando olhamos de perto podemos entender melhor. E, na verdade, eu falo isso com muito respeito, desde fora, geralmente se vê que sempre criticamos todas essas atividades, mas desde dentro a gente não consegue entender. A gente tem que estar dentro, para entender um pouco qual é o contexto dessas ilegalidades que acontecem. Um trabalho que a gente faz é muito interessante, especialmente quando se aproxima das comunidades, mas também quando a gente está próximo às comunidades, começa a entender que eles também jogam e têm que fazer assim, muitas vezes com o contexto que eles têm. A piracatinga eu trabalhei muito tempo desde o ponto de vista, obviamente, ecológico, efeito ecológico sobre as populações de jacarés, entendi um pouco dos botos, mas comecei a entender que desde o ponto de vista social, a pesca era desenvolvida por crianças que precisavam de dinheiro para ajudar a família, que a época que chegava o comprador brasileiro, colombiano, quem seja, comprar a piracatinga era uma época onde a pesca estava ruim porque estava muito alto o rio. Então eles encontravam uma alternativa econômica rápida, porque o jacaré é de graça, entre aspas. A atividade, aunque é muito complexa, porque é muito triste, os meninos entram com a água aqui, com um pedaço de carne de jacaré ou de boto, qualquer coisa, e eles pegam manualmente. E eles fazem na noite, qualquer bicho da água pode atacar eles. Há uma exposição muito grande. É uma ameaça para o jacaré, sim, mas também é uma ameaça nessa sustentabilidade social e cultural que as comunidades têm. Atualmente, o estado de conservação do jacaré-açu é de baixo risco, mas a sustentabilidade das populações ainda dependem de programas de conservação. O jacaré-açu é uma espécie resiliente, então, para a gente ver que uma espécie que na década de 80 foi considerada ameaçada de extinção, né, e agora, 40 anos depois, ter iniciativas de manejo sustentável, a gente vê o quão resiliente essa espécie é, né? Mas isso graças a essas duas questões principalmente aliadas, né, que é a Lei de Proteção da Fauna e a criação de unidades de conservação. Quando nós falamos no contexto das unidades de conservação, reservas de desenvolvimento sustentável, RESEC, nós conseguimos ver que nesses lugares, em geral, a biodiversidade aumentou. Uma coisa muito óbvia são os peces, mas outra coisa muito óbvia são os jacarés. Levantamentos muito básicos, inclusive anedóticos de repórter, nos falam temos muito jacaré, e quando a gente vai averiguar mais sobre o local de onde vem essa informação são as unidades de conservação. E a gente tem expectativa de, quem sabe um dia, fazer o manejo do jacaré-açu por aqui, como diz a Ednete de Oliveira, da comunidade Bacaba. E quem sabe daqui uns anos vai ter já começar, que já estão, né, lutando pelo manejo do jacaré. Aí cada dia mais é a gente preservar, né?
Porque amanhã pode trazer benefício. Pode trazer grandes benefícios para a gente. É verdade, mas o processo é muito burocrático no que toca à legislação. E ainda tem muita água para correr ao longo desse rio. O processo agora está muito focado de passar esse conceito de muitos jacarés que as comunidades usam, que algumas lideranças comunitárias, algumas lideranças regionais e locais usam de muitos jacarés, inclusive as lideranças políticas, para quantificar. Pirarucu funciona porque existe um sistema claro de quotas. Existe uma contagem comunitária e existe um sistema de quotas. Com jacaré estamos nesse processo. Mamirauá liderou isso, existem metodologias e hoje em dia estamos tentando de que isso se replique em outros lugares. O problema é depois. Nós temos, Brasil tem a legislação sanitária mais rígida no contexto. É muito difícil no contexto amazônico atingir algumas dessas demandas, especialmente qualidade de água. Amazonas tem muita água, mas não tem qualidade de água para gerar um produto alimentício que possa ser produzido na metade da floresta e levado, por exemplo, às grandes cidades. Temos dificuldades de energia, por exemplo, porque precisa um sistema de enfriamento, de gelo, fábricas de gelo, enfim. E o outro é que não existe realmente um mercado definido. Sim, para existir o manejo do jacaré, é importante que haja um mercado, tanto para pele quanto para carne. Existem dúvidas ainda se existe um mercado sólido no Brasil para isso. Mas independente do que aconteça, a gente espera que se decida pelo que é melhor e mais justo possível, tanto para as populações de jacaré, quanto para as populações humanas que possam se beneficiar desse manejo. Até porque, se muitas pesquisas obtiveram sucesso, seja em localizar o bicho ou para atender sua rotina, foi porque bebeu da fonte dos conhecimentos tradicionais de quem está convivendo com essa realidade todos os dias. Eu posso falar de jacarés tanto como você quiser, mas se eu vou a um lugar e se eu não tenho esse conhecimento local, esse conhecimento de causa, eu não consigo levantar nenhuma informação. O que eu encontrei de ninhos de jacaré e aprendi foi sempre com um comunitário do lado. Eu sozinho não poderia ter chegado a esse nível de conhecimento. Essa é uma parceria valiosíssima que se deve ser sempre muito bem valorizada, né? O conhecimento que a gente tem da espécie, inclusive para tomar decisões de conservação, a linha base vem da parceria com as comunidades. Sem falar da continuidade das pesquisas, monitoramentos, considerando que a logística na Amazônia é muito cara e complicada, somando nossos conhecimentos e esforços, aumentamos as chances de continuidade das ações. A gente fala muito de sustentabilidade, mas uma sustentabilidade que a gente se preocupa muito pouco é essa sustentabilidade na pesquisa, a sustentabilidade em gerar informação. E a melhor forma de manter isso é brindar elementos para que as comunidades gerem essa informação. Muito filosófico talvez, mas conhecimento é poder. E se as comunidades têm o conhecimento, têm o poder de tomar decisões. Com certeza. Agora é cada vez mais estreitar essas relações e articular as parcerias para que as coisas possam acontecer. Verdade, Maria. Foi muito bom poder ouvir sobre esses pontos. E para finalizar esse episódio, vamos trazer mais uma pergunta que a gente recebeu do Lucas Bortolini, de Piedade, São Paulo. Eu gostaria de saber se o jacaré, como outros animais da Amazônia, a mordida possui raiva. Se você conseguir escapar da mordida de um jacaré, não vai transmitir raiva, né? Você vai só, talvez perder um braço, uma perna, mas se você conseguir escapar do ataque do jacaré, você não vai ter nenhum tipo de remorso como esse, de passar raiva, né? Você vai apenas sofrer com essa mordida até você ficar bom dela, tá bom? Só que, apesar de não transmitir o vírus da raiva, na boca do jacaré tem muitas bactérias, muitas, né? Então, quando acontece, né, alguma coisa assim, o que a gente tem que tomar mais cuidado é com as infecções, porque a mordida do jacaré por si já vai fazer um estrago, né? Por causa dos dentes, porque são bem afiados.
mas porque eles possuem muitas bactérias na boca, então a gente tem que tomar cuidado com as infecções. Perfeito! Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que contribuiu com essas informações para que a gente entendesse melhor esse gigante que é o jacaré-açu. A produção dessa temporada do Vozes do Juruá é feita por mim, Pamela Barbosa, Maria Cunha, Clara Machado e Andressa Scabin. Esse episódio foi roteirizado por mim, assim como a entrevista com a Bartira Oliveira. A Clara entrevistou Robson Botero Arias. Essas entrevistas que deu para escutar as entrevistadoras ao fundo, elas foram feitas para o projeto Guardiões dos Rios. As entrevistas realizadas com moradores do Médio Juruá para o projeto Guardiões dos Rios estão sendo utilizadas para fazermos a reconstrução histórica das flutuações populacionais dos animais da megafauna aquática amazônica. Neste episódio, nós utilizamos os áudios das entrevistas pelas pesquisadoras Lívia Cruz, Gabriela Vedovello, Sayori Minato e Natália Messina. A edição é de João Alencar. Acesse o site e as redes sociais do Instituto Juruá para saber mais sobre o nosso trabalho. E considere nos apoiar na aba de doações. Essa temporada tem o apoio da Pulitzer Center. Até a próxima com mais Vozes do Juruá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá.